Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, todos reunidos na Tua casa, para adorar o Teu santo nome. Entoamos louvores, Pai, oramos, lendo as Tuas sagradas Escrituras, e agora, Pai, queremos Te pedir, Pai, direcionamento, através da Tua palavra, que o Senhor possa estar me abençoando através do Espírito Santo, Pai, e abençoando cada jovem que está aqui. Que através do Espírito Santo, o Senhor possa abrir a mente, o entendimento de cada um, que possa aprender, Pai, um pouco mais da Tua palavra, tanto eles quanto eu. Obrigado por tudo, que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, como bem sabemos, a carta de 2 Timóteo foi escrita por Paulo quando ele já estava preso em Roma, prestes para morrer. A carta de 2 Timóteo foi a sua última carta a ser escrita, antes da sua morte lá em Roma, né? Como Nero tinha colocado fogo em Roma, e ele usou de álibi os cristãos, e nisso pegaram Paulo e prenderam ele até seus últimos dias de vida. E ali ele escreveu a carta de 2 Timóteo. Como bem sabemos, a carta de 2 Timóteo é uma carta pastoral, onde ele mostra para Timóteo para que ele possa aprender e passar na sua igreja. Porque, como sabemos, Timóteo era um jovem pregador da sua época. O filho que Paulo teve, né, de certa forma, que ele fez durante suas viagens. E aqui ele vai ensinar para Timóteo, vai exortar para que ele passe para a sua igreja, em Éfeso, sobre a apostasia, sobre aqueles cristãos que estavam na igreja e se afastaram da palavra de Deus. Estavam levando os irmãos a se distanciar da palavra de Deus. É como se um irmão aqui estivesse na igreja, fez todo o processo, todo mundo achava que ele era um cristão genuíno e verdadeiro, só que por trás dele fazia a mente de outras pessoas, criando intrigas, criando picuinha, e com isso ele acabava afastando as pessoas de Deus, tirando as pessoas da igreja. E era contra isso que Paulo exortava Timóteo, porque apesar dele ser um jovem pregador, ele não tinha tanta experiência como Paulo tinha. E Paulo quis passar essa experiência para ele, para que ele pudesse saber lidar com as dificuldades da vida. E aqui, apesar de ser uma carta pastoral, tem muitos ensinamentos para nós jovens. Nós jovens que estamos na flor da idade, que estamos a todo vigor, que estamos aí, né, graças a Deus, todos com saúde, para propagar a palavra de Deus, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E é uma coisa que eu não me canso de falar em as minhas meditações, que devemos sim pregar a todo momento. Que a gente deve perder a timidez de falar da palavra de Deus. Muita gente, e a gente tem essa trava no coração aberta para que a gente ore para aquela pessoa, para que a gente fale um versículo, quando às vezes estamos na escola, quando muitas vezes eu estou no trabalho, quando muitas vezes você está no seu dia a dia. Eu sei que o Espírito Santo incomoda, toca para que você fale, mas muitas vezes a gente tem um coração duro, e por causa de muitas vezes de timidez, vergonha às vezes, e por falta de imaturidade, às vezes a gente deixa de falar da palavra de Deus. E talvez, como Paulo já era um cara muito experiente, doutor da lei, ele temeu que Timóteo pudesse passar por isso. Um jovem, talvez a pressão de ser um pastor de uma igreja muito grande, ele podia achar que ele seria pressionado para aquelas pessoas que eram mais velhas. E tipo, como é que pode? Um jovem ali, uma pessoa mais nova, querendo me ensinar o que eu devo fazer, querendo me exortar, querendo dizer o que eu tenho que fazer de certo e de errado. Então isso aqui é um encorajamento que Paulo dá para Timóteo, para que ele não desistisse. Que quando viessem os dias maus, quando viessem as pancadas, como o pastor gosta muito de falar, que vem as pancadas, que ele estivesse pronto e firme para rebater, para saber lidar com sabedoria, para que ele não age com imprudência e acabe afastando as pessoas da igreja. Porque muitas vezes agimos com temperamento explosivo e acabamos que falhamos no dever como cristão.
Muitas vezes no nosso trabalho, com estresse, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, a gente toma atitudes que não deveria tomar por conta de agirmos na impulsividade do momento. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter calma, a ter paciência, a não ser rápido no falar, mas ser temeroso, ser calmo para pensar e sair de cada situação que irá nos aparecer nas nossas vidas. E esse é um encorajamento que eu quero dar para os jovens. Aqui, como eu falei, a igreja de Éfeso estava sendo atacada por várias pessoas que eram da igreja e estavam saindo, criando suas próprias teologias, criando suas próprias ideias e afastando pessoas que realmente estavam firmadas na palavra, com doçuras de palavras doces, com ofertas, digamos assim. E é isso que a gente vê hoje. Muitas igrejas grandes aí, muitos pastores bastante conhecidos que se dizem pastor, até bispos, falando de uma palavra diferente do que a gente entende, falando apenas de prosperidade, falando apenas das doçuras do evangelho e esquecendo de falar sobre os espinhos que é ser um cristão nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Talvez o nosso país ainda não sofra uma perseguição como os nossos irmãos nigerianos sofrem, sendo levado em cárceres e até mortes, destruindo seus templos. Graças a Deus a gente tem o nosso templo, é alugado, mas a gente está aqui podendo ofertar um culto ao nosso Deus. Tem muitos irmãos que estão aí afora que sofrem o verdadeiro espinho do evangelho e não tem sequer um tempo para adorar o nome de Deus, mas se reúnem em cavernas, se reúnem em lugares mais distantes da cidade para prestar um culto. E nós temos tudo em nossas mãos e desperdiçamos isso. Às vezes por falta de maturidade, às vezes por timidez, às vezes por, como a Bíblia vai falar, ainda estamos tomando um leite materno. O fato de a gente não ter sido desmamado ainda do leite materno e passar a comer alimento sólido, que nos dará sustância, vigor, fibra para enfrentar as dificuldades, força para enfrentar esses espinhos que o evangelho que traz consigo o evangelho. É uma flor que exala um cheiro, perfume, que é a certeza da nossa salvação em Cristo. Mas quando você pega pelo caule, tem uns espinhos. E esses espinhos são as perseguições que iremos sofrer. Porque se somos cristãos e não sofremos perseguições, alguma coisa está errada. Ou vocês não estão vivendo um evangelho coerente com as Escrituras, ou você tem se esquivado da palavra de Deus. Ou vocês têm afirmado que são cristãos no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Ou vocês, quando pessoas perguntam, você é cristão, você é da igreja, você apenas abaixou a cabeça e fica calado. O que vocês têm feito no seu dia a dia? Vocês têm exalado o perfume do evangelho? Você tem participado do sofrer de Cristo? A verdadeira teologia que a gente prega em nossa igreja é o deocentrismo, que Deus é o centro de tudo. Que a Bíblia é a palavra de Deus que nos deixou para que a gente possa falar diretamente com Ele. Como eu falei em outra pregação, a gente ora pedindo resposta a Deus, mas a gente busca algo meio que espiritual, como se a gente esperasse que Deus saísse do seu trono para falar aos nossos ouvidos quando estamos orando no nosso quarto. Ele sai do trono, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Não é assim que funciona. Muitas vezes é através das Escrituras. É através das Escrituras que a gente entende o agir de Deus, o falar dele. E até um tempo eu não entendia como era isso. Até que eu comecei a ler coisas que eu pedi em oração, Deus me mostrava através da Escritura. Às vezes, como eu sempre falo em minhas pregações, eu esperava algo espiritual, que alguém viesse e falasse e dissesse o que eu tenho que fazer. Mas não é assim. A gente tem que travar essa batalha sozinhos. Salvação é individual. A vida espiritual de cada um é individual. A gente é um corpo, a gente ajuda, a gente orienta, a gente diz o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que fazer em casa, que é orar, ler. Porque só orar também não adianta. Vocês têm que ler para ter a confirmação daquilo que você pediu em oração. E é isso que eu queria falar para os irmãos nessa noite. Que a gente possa buscar a Deus. Buscar a Deus em meditação, buscar a Deus em leitura. Que a gente possa colocar em prática os jejuns. Que a gente possa realmente dar espaço a Deus em nossas vidas. Para que a gente tenha uma vida espiritual, uma vida de intimidade com Cristo. Porque cada um que está aqui, realmente está aqui na igreja. São jovens, faz parte da UMP. Mas o que diz a respeito
depois que você sai da porta, é a vida de intimidade que você tem com Deus. Porque não adianta você vir aqui e mostrar algo e na sua casa você ser diferente. Não adianta você orar bonito aqui, cantar louvores lindos e lá fora sua boca fala tolices, bobagens. Você tem que viver a Deus fora da igreja, não é só na igreja. Não devemos viver de aparência como muitas igrejas vivem. Como aqui eu separei alguns temas, muitas igrejas pegam antropocentrismo, que o homem é o centro, criam músicas como se o homem fosse o centro, que o homem é a raridade, que é o ouro puro de Ofir. Não valemos nada, nada. Somos depravados. Se não fosse Deus que nos resgatou do lamaçal em que vivíamos, não estaríamos aqui. Porque quando Deus deu a escolha de escolher a Deus ou o pecado, vamos escolher o pecado. Escolheu viver distante de Deus. E eu citei o exemplo de Ló. Quando o anjo entra para resgatar a família dele da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Ló se demora em sua casa. Ele não quer sair. Ele prefere ficar ali no pecado, distante de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos resgata. Ele nos puxa, Ele nos traz e demonstra seu amor através de sua misericórdia, que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Separei outra aqui também, o liberalismo cristão nas igrejas, que é uma abordagem que interpreta a fé cristã através da lente da razão. Que todos os milagres que Cristo fez têm uma razão, têm um motivo, não é algo espiritual. E muitas pessoas têm se apegado a isso, têm se distanciado da palavra de Deus, porque as pessoas quando entram ali não querem ouvir que são pecadores, que são depravadas, que estão no lamaçal do pecado, que precisam de Deus para ser resgatadas. Quer ouvir que Deus vai dar prosperidade, que se você aceitar Cristo, você vai viver uma vida de bonança, que você vai viver uma vida sem espinhos, e não é assim. Olhe só como os apóstolos morreram, como foi o fim da vida deles. Foi uma vida de perseguição, mas foram fiéis até o fim a Cristo. Foram fiéis e foram inspirados através do Espírito Santo e nos deixaram essa porção da palavra de Deus, para que possamos, nos momentos tristes, nos momentos de angústia, nos momentos que a gente se encontra distante de Deus, a gente tem a Bíblia. E eu sei que de Gênesis a Apocalipse vai ter uma mensagem, uma palavra que Deus fala aos nossos corações. Tudo que está escrito aqui, ou a gente já viveu, ou a gente vai viver. E Deus já deixou tudo para nós, para que a gente pudesse meditar na palavra, para que a gente pudesse buscar, para que a gente pudesse ensinar, instruir a futura geração da igreja. Entrando aqui, irmãos, nos versículos, versículo 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os falsos mestres vêm com a doçura que a doutrina traz, mas ele acompanha um preço bem amargo. Ele fala o que você quer ouvir, mas o destrói. Eles colocam uma porção de gente, pastores que estão direcionando suas ovelhas para o precipício, e acham que estão impunes, mas estão indo direto para o precipício com elas. Porque lá em Marcos capítulo 9, versículo 42 diz o seguinte: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Irmãos, é sério quando alguém vem aqui na frente e prega a palavra de Deus. Ele não será apenas julgado aqui, mas será julgado por Deus. Tudo que ele falar, tudo que ele pregar. Imagine esses pastores falsos mestres que pregam a falsa doutrina e estão distanciando as ovelhas de Cristo, estão andando para longe do grande pastor que é Cristo. Eles irão pagar. E aqui Jesus fala: quem fizer tropeçar algum desses pequeninos, é melhor que pendurasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirasse no mar. Para vocês entenderem o tamanho da gravidade que esses falsos mestres pregam, as consequências que eles não imaginam, porque até a hora da sua morte eles vivem em bonança, arrecadam dinheiro através de campanhas, através de várias campanhas de prosperidade, que se você doar tanto, você vai receber tanto em troca. Mas eles estão condenados, gananciosos, arrogantes, que não estão pensando na saúde espiritual do seu rebanho, mas sim em tirar sua lã para vender, para ter o dinheiro, para usufruir. E viajam para fora,
compram fazendas. Parece que a gente nem treme para falar mal da palavra de Deus, falando de forma errada as escrituras. Eu acho algo muito escandaloso, porque eles, no fundo, eles sabem que estão errados. Eles sabem que estão enganando pessoas. Eles sabem que estão colocando pessoas ao abismo. Mas parece que eles não têm remorso. Eles já não sentem mais o peso. A dureza no coração deles são grande. E com isso, eles têm levado muitas pessoas para longe da igreja. Porque as igrejas que falam a palavra coerente com as escrituras, muitas pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir que estão erradas. Não querem participar da igreja, que quando eles pecam, não querem ser disciplinados. Não querem passar pela correção. Não aceitam. Acham que por ter status, vão ficar impunes de tudo. E é isso que muitas igrejas grandes aí fazem. Deixam essas pessoas impunes. Sabem do seu grave pecado e não tratam. Passam a mão na cabeça. E por isso as pessoas vão se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Versículo 14 e 15 diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como sabemos, Timóteo foi instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Loide. Desde a infância, Timóteo foi instruído através das santas escrituras de Deus. Ele já tinha a base, ele tinha o conhecimento, ele sabia o que eram as escrituras. Em uma das suas viagens, Paulo encontra Timóteo e o leva consigo. E aí ensina a Timóteo mais profundamente sobre as doutrinas. E aqui é interessante que muitos tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, em berço cristão, que desde a infância foi instruído pelos pais, que sempre foi instruído na igreja, sobre as escrituras, sobre o andar no caminho de Deus, sobre as consequências do pecado. E é graças a isso que muitos permanecem firmes na fé. Mas muitos que nasceram num lar cristão, em berços cristãos, quando crescem, se rebelam, se distanciam da palavra de Deus. Que parece que aquela palavra entrou no ouvido e saiu no outro. E outros entram na igreja através da adolescência, através de um convite de um amigo, através do toque do Espírito Santo, e começam a entender as escrituras a partir daquele contato que ele tem com a igreja. Através dos pastores, através dos cultos de oração, do culto de doutrina. E ali é basicamente o que esse versículo 14 e 15 vai falar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É aquilo que a gente aprende, que a gente possa permanecer fiel às escrituras. Não vai falar lá, aqui é para vocês, os jovens, né? Que vão ensinar a futura geração. Lá em Provérbios 22, 6 diz o seguinte: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui terá a futura geração que virá dos jovens, né? A gente vai ficar velho, o MP vai ser por outros jovens e até por os filhos de vocês também. E Provérbios 22 fala que a gente deve ensinar a criança desde pequeno, guiando nos passos de Deus, ensinando a orar, ensinando a ler as escrituras, ensinando a ser participativos no culto, ensinando a ser presentes. E também através de suas ações. Quando a criança, mesmo pequena, às vezes a gente pode achar que elas não prestam atenção, mas com certeza ela presta atenção. E quando vê vocês em casa, reunidos, orando, ela vai ver aquilo e vai ficar na sua mente. E no dia que vocês não orarem, elas vão dizer: papai, mamãe, vocês não oraram hoje? E através do exemplo que vocês vão passar para essa futura geração, que a igreja não vai parar de crescer, que essa igreja vai continuar, que essa OMP não vai parar, que os jovens não vão cessar, que vão até o seu último dia de vida, até o seu último suspiro, vão estar pregando a palavra de Deus. Porque desde novo a gente vai ensinar, vai mostrar o caminho que é as escrituras de Deus, a parte boa e a parte ruim, que não é ruim, que é o sofrer com Cristo, que é algo maravilhoso, que todos os apóstolos passou, que devemos passar aqui nessa terra. Tudo aqui é passageiro, devemos cultivar
E acho bem interessante que teve uma mensagem que eu acho que foi o pastor Giovanni falhou, que muitos irão plantar, mas aqueles que plantam às vezes não vão colher. Ou seja, você pode plantar aqui um jovem, começar ali, visitar, a mostrar a palavra de Deus a ele. Você vai cultivar a semente de Deus em seu coração. Só que talvez ele não se converta na sua igreja, se converta em outra. Mas você participou do preparo daquele jovem, que através do Espírito Santo induziu você a instruir a ele, a plantar a semente do Espírito Santo em seu coração. E aí, outro pastor, outra pessoa, tive o privilégio de que aquela colheita fosse na mão dele. Eu acho isso muito interessante. Até outros podem colher, mas o que devemos fazer é semear a palavra de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Não sabemos quem é aqui, que Deus o chamou desde o princípio. Por isso que devemos pregar, por isso que devemos evangelizar, e não cansemos disso. Que esse ano, que está iniciando com esse trabalho da UMP, vamos colocar em prática os evangelismos, buscar evangelizar o nosso bairro, buscar a presença de Cristo, que Ele impressiona aquelas pessoas que Ele tem escolhido desde a eternidade, que Ele nos mostre o caminho até elas, e que a gente possa sempre colocar isso em oração. No versículo 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui vemos um dos 5 solas em ação, que é a sola Escritura, que somente a Bíblia é fiel e justa e regra de prática para nossas vidas, para a correção dos irmãos, para que a gente possa corrigir aqueles irmãos que a gente está enxergando, que está vendo, que está se desviando do caminho de Deus, que está indo para uma outra vertente. Que a gente possa chegar junto, que a gente possa ser sábio ao falar, ao aconselhar, a trazer para perto de Cristo, não para distanciar Ele, não para apontar o dedo na cara e dizer você está errado, você vai para o inferno, não, mas com palavras doces e mansas e mostrando as Escrituras, mostrando que Ele está errado, para que o Espírito Santo age em seu coração. E é muito interessante que aqui Paulo mostra a Timóteo a aplicação da disciplina, que lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20, ele vai explicar bem ampla como é a questão da correção. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Aqui mostra clara a execução da Escritura para o dia a dia, num caso de disciplina, de correção, de repreender o irmão que está errado. E com isso o irmão se fortalece, porque quando ele aceita a repreensão, a disciplina, a correção, quando o jovem aceita a correção de um presbítero, de um pastor, ou até mesmo de um amigo, o Espírito Santo trabalha nele com mansidão, e ele entende que está errado, e ele quer se consertar. E através daquele erro, daquela conversa, daquele aconselhamento, futuramente ele pode estar também aconselhando outras pessoas. Já que ele passou por aquilo, ele sabe qual é a dor de passar, ele sabe qual é a dor daquilo, e vai ensinar para o irmão para que não passem pela mesma dor. E é por isso que somos um corpo em Cristo. Cada um passou por várias situações que outros não passaram. E a gente está aqui para quando um dia mal vier, a gente poder se aconselhar um com o outro. Porque todos aqui já passaram por diversas coisas. E a gente deve tirar proveito das coisas boas, das coisas ruins. Porque se eu fiz algo de errado e os irmãos viram a consequência daquilo, vocês já sabem que não devem fazer aquilo. E com isso a gente vai aprendendo sem ter que precisar passar por várias dores na vida. Mas tem irmãos que têm um coração duro e às vezes tem que passar pela dor para poder aprender.
realmente. Com isso, Paulo deixa essa mensagem para Timóteo, e que hoje está aqui, essa mensagem, essa meditação, que hoje está aqui sendo passada para os irmãos, para que os irmãos possam aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, essa mensagem, essa exortação, para que possamos buscar uma vida de santidade, buscar as Escrituras como nossa regra de fé e prática, para aqueles pedidos de oração que a gente sempre ora, para aquelas respostas que a gente sempre pede a Deus em oração, que a gente possa debruçar na Bíblia, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar nos nossos corações. Como hoje aqui, a abertura dos trabalhos dos jovens, teremos bastante trabalho no decorrer do ano, que Deus possa estar transformando o coração de cada um, dando sabedoria para cada um no seu dia a dia, para saber viver em santidade, se distanciar do pecado, ser forte quando as tentações vierem, não querer brincar com a tentação, achar que está forte, achar que consegue vencê-la sozinho, por sua própria força. Não consegue. Se não for por Cristo dando auxílio, estando contigo, você só vai cair e vai se envergonhar. E quando a pessoa cai e se envergonha, até que chegue aquele momento de estar conectado com Cristo, sofre um pouco. Porque é muito difícil quando a gente cai, voltar-se de imediato a Cristo. A gente sofre um pouquinho, a gente se volta em oração, a gente volta, pede perdão, e Deus nos levanta novamente. Que possamos usar isso no nosso dia a dia, que possamos buscar a Cristo, buscar a misericórdia dele, e sabermos que não devemos brincar com as tentações. Se sabemos que somos fracos em certos pontos da nossa vida, em certas áreas, não dê brecha para o inimigo. Fuja, não é vergonhoso. Fuja, mas fuja orando e pedindo a Deus força e livramento, pois Deus sempre dá uma porta de escape para todas as tentações em nossas vidas. Basta a gente enxergar em Deus em tudo em nossas vidas, que Ele sempre está lá para nos auxiliar, para nos direcionar no caminho certo, que é as Escrituras, que é a Palavra de Deus, que é a comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Amém.